Olá! Aqui estamos de volta para o nosso vídeo Cristianismo e Judaísmo errar, né? Quer dizer, a palavra de Deus que significa um, tantos cristãos como judeus, eles poderão se tornar um, né? Eu quero agradecer a você que vem assistindo nossos vídeos, dê seu like, compartilhe, né? E obrigado por se inscrever ao nosso canal. Hoje a nossa mensagem é uma continuação do tema muito interessante, que é a respeito do nosso inimigo, do opositor de nossas vidas. Nós chamamos de Satanás ou diabo. Então é uma sequência esses vídeos que eu venho falando. Você já deve ter visto o primeiro, o segundo tema, né? O primeiro falando sobre Jó, o segundo sobre Ezequiel 28. E hoje nós vamos falar mais sobre essa criatura, identificar, né, onde é que ela está no mundo físico, que a gente possa até enxergar. Então, eu quero que você dê atenção hoje sobre a identificação dessa criatura, Satanás. Como podemos identificá-lo fisicamente? Hoje nós vamos falar fisicamente, né? De que forma ele atinge a nossa... Ele está relacionado com a vida humana e a vida de tudo na Terra. Hoje nós vamos saber tudo sobre isso, tá bem? Obrigado, vamos continuar então nossa palestra. Hoje nós vamos ler o livro de Jó. Voltamos para o livro de Jó. Não vamos ler aquele capítulo seguinte, quando ele atinge a carne de Jó. Esse não é o ponto agora, nós vamos deixar isso para outro momento. Nós vamos ler Jó 38, versículo 7. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38, o versículo 7, né? Quero mandar meu amor cristão com a minha esposa a todos os irmãos do Acre, Brasília, Goiás, né, Bahia, no estado do Pará e no Nordeste, principalmente o estado do Ceará, que tem acompanhado o nosso trabalho. Os irmãos que eu conheci nos ônibus de viagem, porque sempre que a gente viaja, a gente fala de Deus no meio do ônibus, a gente ora, a gente canta, e aí o ônibus se torna uma família. Se você está com saudade, eu também estou. Nós vamos estar viajando de novo, fazendo novas viagens missionárias. Nosso irmão lá do Acre, espere por nós, estamos voltando para aí, viu? Pois bem, Jó, eu demorei aqui pegar. Jó 38. Vamos ver aqui uma palavra de Deus. Olha, irmão, Jó, os judeus conhecem muito bem o livro de Jó, a importância deles. Há muitos enigmas ocultos ali, em detalhes nas palavras de Jó, né? E quem quer sabedoria, busque o livro de Jó, que faz essas revelações, né? Hoje nós vamos ver uma revelação impressionante. Você vai ficar depois desse vídeo, nunca mais você vai ver o mundo como você via antes, não. Pode ter certeza, você nunca mais vai ver. Jó 38, versículo 7, diz assim: mas antes de ler o 7, Deus fala com Jó e faz a seguinte pergunta, no versículo 4: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Olha a pergunta que Deus faz aqui. Onde você estava? Eu, no lugar de Jó, digo, eu nem existia. Né? Na minha concepção, eu não existia. Minha resposta. Mas Deus também dá a resposta dele nessa questão, porque Deus sabia que essa pergunta era incabível para um ser humano. Onde você estava? Lógico, o ser humano vai dizer, nunca estive lá. Mas tem uma resposta aqui que eu não vou tocar nesse aspecto. Mas veja o que diz mais. Onde você estava quando eu fundava a terra? Diga-me se você conhece tanto. Você sabe quem determinou suas dimensões? Deus fazendo uma pergunta muito importante de reflexão para Jó.
Agora veja o versículo 7. Quando Deus fala desse tempo, desse momento estrondoso, maravilhoso, Deus fala assim: quando as estrelas da manhã cantavam juntas, quando as estrelas da manhã cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Naquele momento, naquele tempo, quando Deus começou a formar esta terra, Deus fala que lá não vou falar nem céu, no domínio desses seres, no domínio desses seres angélicos, eles batiam com alegria aquele momento espetacular da formação da terra. Eles conseguiam enxergar os detalhes, as minúcias da estruturação do nosso planeta, Então, Deus estava lembrando que aquele foi um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de regozijo, de muitas expectativas do que poderiam vir, do que poderiam acontecer após a criação daquela terra. Mas o momento em si já era dramaticamente feliz, já era uma coisa assim reluzante. Agora, o que chama a atenção da nossa leitura é o seguinte: quando as estrelas da manhã cantavam juntas, estrelas da manhã, elas cantavam juntas. Nesse mesmo momento, os filhos de Deus aplaudiam, Ele faz relação das estrelas e dos filhos de Deus, os anjos, As estrelas e os filhos de Deus. Ele cita os dois no mesmo versículo. E ele usa a expressão quando as estrelas da manhã, estavam presenciando aquele belíssimo acontecimento, Então, hoje nós vamos estudar justamente a relação entre anjos e as estrelas. Qual é a relação que existe entre anjos e as estrelas? E o que isso tem a ver com o diabo, Satanás? O que isso tem a ver com Satanás? É isso que nós vamos explorar nesse vídeo, A relação dos anjos e as estrelas, e essa criatura Satanás também com as estrelas. Então preste atenção que hoje o tema, depois do que você vai ver aqui, nunca mais você vai ver a vida como você vê hoje, Você vai ver uma forma diferente. Vamos dizer assim, vamos elevar a nossa visão de mundo, tá certo? Então Deus cita que naquele momento da criação, as estrelas, tanto elas quanto os anjos, sentiam a mesma emoção. Então as estrelas sentem emoção. A narração aqui. Aí alguém vem e diz assim: não, isto é figura de linguagem. Olha, preste atenção. Nós sabemos o que é figura de linguagem, verdade. Mas para Deus, que está criando o mundo, não existe a expressão figura de linguagem. Quando ele diz que as estrelas sentiam alegrias, como um ser humano sente, é porque elas sentiam alegria mesmo. Então elas estavam observando, elas estavam vendo, elas estavam acompanhando, elas estavam presenciando aquela construção maravilhosa, a criação da terra, e elas percebiam que era maravilhoso, elas discerniam que era magnífico, e sentiam a mesma emoção que os anjos. E os anjos, que tinham as mãos, aplaudiam, aplaudiam com alegria. Apagou a luz aqui. Licença aqui, instantinho. Peraí, Pois é. Então, quando Deus cita as estrelas da manhã e os anjos, filhos de Deus, é muito interessante a relação das duas coisas, as estrelas e os anjos, tá bem? Mas para nós entendermos bem, eu acredito que os judeus já receberam entendimento sobre isso no Monte Sinai, através de Moisés. Moisés trouxe revelações profundas a respeito